Olá, boa tarde, tudo bem? Olha eu aqui, sejam todos bem-vindos. Muito bom estar por aqui em mais uma segunda-feira abençoada e mais uma bendita segunda-feira. Agradecer a vocês por estarem por aqui, nos prestigiarem. Vocês que já nos seguem, nossos benditos seguidores, né, que já nos acompanham na quinta-feira com as nossas lives de quinta e sempre a segunda com as nossas benditas dicas. A gente só pode agradecer, né, por nos acompanhar, né, por acreditar naquilo que nós falamos, por acreditar naquilo que estamos fazendo para que você possa melhorar o seu estilo de vida. Não é isso? Você que está aqui pela primeira vez, eu sou a bendita arquiteta das benditas arquitetas, eu sou Ana Karina Moraes. Nós ajudamos você a transformar a sua casa na casa dos sonhos. E o melhor, que essa transformação ainda caiba no seu bolso, porque não adianta frustração maior do que você começar a construir ou reformar e chegar à conclusão que não vai conseguir finalizar, tá? Mas se você que nos acompanha não quer perder hoje a bendita dica, envia aí, clica aí no aviãozinho e mande para outras pessoas que com certeza o que a gente vai falar, o que eu vou falar hoje, a bendita dica de hoje vai ser muito importante para você e provavelmente vai ser importante para outras pessoas. Não esqueçam também de participar do nosso bendito desafio. Lá no Instagram existem todas as recomendações, as condições para participar. Então vamos lá, vamos começar. Elaine Dias entrou, muito bem, Elaine, tudo bem, Elaine? Você sabia que existem alguns riscos que você corre na hora de construir ou reformar? Isso mesmo, existem muitos riscos, muitos mesmo, na hora de construir ou reformar. Existem dois tipos de risco, né? O risco que você jamais pode correr, esse daí você jamais pode acontecer com você. E existe o risco que você jamais deve deixar de correr. Esse também é imprescindível para a sua vida, é imprescindível para das suas decisões. Então, quando o risco que você jamais pode correr, esse aí é crucial. Esse aí é um risco que você jamais pode correr, porque é o risco de não saber o que está fazendo. Existe esse risco na obra de você não saber o que está fazendo. Exatamente. Esse risco geralmente acontece porque muitas pessoas começam as suas construções ou reformas sem orientação de um profissional de arquitetura. Exatamente, porque acreditam que sabem tocar a obra, né? Acreditam e confiam plenamente no executor, naquela pessoa que você contratou para fazer a sua construção, a sua reforma. Exatamente, é isso mesmo. O que o executor fala e faz é recebido, né, como a pura verdade, como a única verdade. E aí você começa a correr o risco. Por quê? Porque você não tem o conhecimento, você não sabe o que é uma execução, você não sabe como é que se procede para executar, você não sabe se o que ele está fazendo está correto, você não conhece as etapas de uma obra, simplesmente pela falta de conhecimento. Não é a sua área, não é onde você trabalha, não é onde você ganha o seu dinheiro, né? Não é onde você se profissionalizou, se formou, né? Então, tudo isso faz com que você acredite, né, que você conhece
você consegue acompanhar, né, uma obra sem um profissional habilitado. E na verdade não, porque você não sabe o que está sendo feito ali, né? Você vai acreditar somente no que o outro está falando, né? Isso aí é muito complicado, porque você não sabe se o que ele está fazendo está correto, né? Muitas pessoas acreditam que o arquiteto é simplesmente para figurar na obra. Na verdade, não é isso, né? A gente, quando está em uma obra, a gente, quando acompanha, gerencia uma obra, a gente tem muita responsabilidade sobre o que está sendo executado. Porque se existir algum acidente durante a obra, se quem estiver executando pular alguma etapa de obra, geralmente isso acontece porque eles estão acostumados a fazer de um determinado jeito, né? E às vezes, geralmente, a gente tem outras opções que para aquela situação pode ser aplicada. Então, na hora de construir, muitas pessoas optam, né, por não contratar um arquiteto, por acreditar que é luxo desnecessário, mas na verdade não é, porque você não sabe quem está executando, se está fazendo corretamente, se o que ele está fazendo é o correto, se é a maneira mais correta para a solução, para o seu tipo de obra. Então, tocar uma obra não é ficar olhando o que o executor está fazendo, ficar lá o dia todo olhando o que ele está fazendo e acreditando somente no que ele está falando, né? E acreditando no que ele está fazendo é o correto. Então, tocar uma obra não é tão simples como as pessoas pensam, né? Porque, na verdade, uma obra, uma construção, seja a reforma, o volume de dinheiro empregado é muito alto, né? Justamente por isso, as pessoas acreditam que pode economizar o dinheiro sem contratar um profissional, né? Ficam na tentação de se arriscar por conta própria. E aí é que está o erro, né? Porque por ter um montante muito alto aplicado durante a obra, é justamente o motivo que te leva a ter um profissional nela, para poder saber aplicar esse dinheiro corretamente, não ter desperdícios, né? Não existir outras coisas que aconteçam que não estavam previstas, né? Que acontece um gasto desnecessário. Então, justamente por isso, por ter muito dinheiro em obra, é que construção e reforma não é para amadores. Não é para você ficar o dia todo olhando o que o executor está fazendo e acreditando que o que ele está fazendo é o correto. Então, quando nós entramos numa obra, nós vamos observar, nós vamos orientar, nós vamos direcionar para que você possa economizar o máximo possível com várias soluções e alternativas para que isso seja executado de forma que satisfaça e que o resultado final seja justamente aquilo que você precisa, aquilo que você sonhou. Mas é tentador, a gente sabe que quando geralmente as pessoas têm um dinheiro a mais, ela quer derrubar uma parede, ela quer trocar um piso, né? Mas muitas vezes elas não sabem o que deve ser feito, qual tipo de piso, qual a parede que deve ser retirada, qual parede pode ser retirada, né? Existem muitos detalhes que o conhecimento técnico é que ajuda na resolução desses problemas, né? Então, antes de começar qualquer obra, é preciso saber que não pode ser começado sem planejamento, não pode ser começado sem organização, não pode ser começado sem um conhecimento e um controle de execução, né? Tudo isso é tarefa da gente, arquiteto, né? Dentro de uma obra, dentro de um canteiro de obra. A tarefa correta, na hora certa, o que deve ser feito, como distribuir o material, como aplicar determinados materiais. Às vezes, quem está executando é acostumado a aplicar um determinado material de uma maneira, mas nem sempre aquela maneira é a correta, porque causam outros problemas que o futuro é que vai mostrar.
Então, geralmente, quando não existe esses itens que eu acabei de falar, planejamento, organização, conhecimento técnico, controle, acaba a obra, a construção, dragando todo o seu dinheiro e provavelmente você vai ficar com dívidas. E isso ninguém quer, né? Então, uma frase que é bem adequada para esse momento é que a autoconstrução pode ser tão prejudicial quanto a automedicação, porque todo mundo se automedica, todo mundo não, as pessoas em geral se automedicam, né? E aí isso tem consequências, pode não ter consequências momentâneas, mas tem consequências a curto, a médio ou a longo prazo. É assim na construção, né? Quando você autoconstrói, né, por conta própria, sem orientação, tudo isso tem um custo lá na frente. Pode ser um custo a curto, a médio ou a longo prazo, né? Tudo isso tem que ser bem avaliado. Existe o risco que você jamais deve deixar de correr. Exatamente. Esse risco é o risco bom, na verdade, né? Porque o risco de construir e reformar é um risco que você jamais deve deixar de correr. Se uma vez na vida, pelo menos, alguém tem que passar por essa experiência de construir ou reformar. Porque é uma sensação, é um aprendizado, é um novo modelo que aparece, né? É uma nova experiência, na verdade, que aparece em sua vida, né? Esse risco é ótimo de correr, mas só é bom realmente se você tiver uma orientação, né? Porque existe um risco controlado aí. Você passa a responsabilidade de uma obra, a responsabilidade do que está sendo executado para um profissional. Você não é o profissional da obra, né? Você não foi preparado para estar em uma obra. Então, quando você corre o risco de construir e reformar com um profissional que esteja habilitado, você corre um risco controlado, né? Porque você está colocando nas mãos da outra pessoa que é habilitada essa responsabilidade. Então, quem não quer correr o risco de ter uma vida melhor com mais conforto e segurança? Todo mundo quer correr o risco. Duvido que ninguém queira ter uma vida melhor do que a que vive hoje. Você vai deixar de correr esse risco por querer viver num ambiente melhor? Você não vai querer deixar de viver isso. Com certeza você vai querer correr esse risco. E para correr esse risco, você precisa construir ou reformar. Não tem jeito, né? Você quer usufruir com sua família ou amigos de um espaço que tanto sonhou. Por exemplo, uma varanda gourmet. Você sempre sonhou com uma varanda gourmet. Você quer usufruir isso com seus amigos. Você vai deixar de correr esse risco por medo de construir ou reformar? Não vai, né? Aquele quarto que você tem, que você acredita que precisa melhorar, você quer um quarto mais ventilado, você quer um quarto mais confortável, você tem uma cozinha que não tem tanta ventilação ou iluminação, então você tá ali cozinhando e o fogo queimando e tudo suando porque a cozinha é quente. Então você quer uma cozinha mais iluminada, você quer uma cozinha mais espaçosa onde caibam todos da sua família, né? Se você for fazer uma cozinha americana que integre os espaços, né? Tudo isso. Você quer um banheiro dos seus sonhos. Você quer um banheiro mais espaçoso, iluminado. Você vai querer correr esse risco de reformar porque é um risco necessário, né? Um risco para o seu bem-estar, para a melhoria, para você usufruir juntamente com sua família. Então, esse risco é um risco bacana, né? Um risco bacana de ser arriscado, mas tudo isso com orientação. Eu vou contar uma história para vocês que me aconteceu há muito tempo, muito tempo atrás. Uma cliente me contratou. Ela queria fazer uma varanda gourmet no fundo da casa. A casa é muito bem planejada, tem uma garagem subterrânea, tem um primeiro pavimento, que é o pavimento do nível da rua, existe um segundo pavimento. Então ela me contratou. Karina,
eu quero fazer uma varanda, na época não era varanda gourmet, eu quero um espaço de churrasqueira em cima da minha dependência. Ela tinha uma dependência no fundo da casa, uma dependência enorme, banheiro, quarto, área de serviço, tudo bem planejado e a dependência era grande. Só que ela queria utilizar o pavimento superior para fazer essa varanda. Nesse pavimento superior, ela utilizava para pendurar as roupas, né? Utilizava como varal de roupas. E aí a pessoa lavava, né? Depois subia as escadas e pendurava a roupa lá em cima. Eu quero dar outro uso para aqui, Karina. Eu quero um espaço de churrasqueira para família grande, tinha muitos amigos, ela tem muitos filhos e esses filhos têm muitos amigos. Aí eu dizia, mas dona fulana, ela já era idosa e o marido também, já estava começando, né, a fase da idosa. Eu dizia, mas dona fulana, a senhora vai estar subindo esses degraus todos para fazer um churrasco lá em cima. Eu vou sim. Ela se achava, né, toda disposta, né, vou sim. Aí eu dizia, dona fulana, com o tempo a senhora não vai conseguir subir, nem o marido da senhora. Não, eu quero porque quero. E os filhos também. Mas fulana, mas mãe, vamos fazer como Karina está dizendo. Eu tinha sugerido na época a gente pegar uma parte, né, da dependência e aí fazer essa área, essa varanda gourmet, esse espaço com churrasqueira e iria atender muito bem, porque ficava próximo à copa deles. Então, ia ter a cozinha, né, a copa, essa ligação dessa varanda gourmet com a churrasqueira e até um apoio também para isso. Mas não teve jeito. Eu quero porque quero lá em cima. Aí eu dizia, dona fulana, a senhora com o tempo não vai usar. E foi realmente o que aconteceu. Com o tempo, eles começaram a ter dificuldade na locomoção e não conseguiam mais subir. Então, como os pais não conseguiam mais subir para interagir, né, com eles, com a família, com os amigos, eles acabaram deixando de usar aquele espaço, né? Voltaram a utilizar a copa para fazer isso. O que hoje acontece? O que acontece hoje é que o genro vai lá em cima, assa a carne na churrasqueira, desce com a carne e aí vão fazer as refeições na copa, o churrasquinho. Não é a mesma coisa, né? Apesar de que o genro fica lá em cima sozinho assando a carne, não existe aquela interação, né? Então, na verdade, esse espaço voltou a ser um varal. E aí, sendo um varal, voltou a ser, né, a função que era antigamente. Mas assim, foi um risco que ela quis correr, porque eu mostrei a ela que isso poderia acontecer, que esse espaço poderia deixar de ser utilizado, né? Por conta justamente da locomoção, né? Porque eles não iam conseguir estar subindo escada, subindo e descendo toda hora, né? Então voltou a ser utilizado o espaço como foi antigamente. Eles não deixaram de comer o churrasquinho deles, né? Mas não no espaço que havia sido planejado. Aí depois ela me disse, Karina, eu deveria ter seguido a sua orientação, a sua solução, e eu não teria gasto esse dinheiro, porque gastaram um bom dinheiro com isso, né? Tivemos que adaptar a escada, aumentar, colocar peitoril, que antes não tinha, colocar a churrasqueira, bancada, tudo que uma varanda gourmet tem. E aí ficou sem uso. Fica lá só para quando o genro vai assar a carne e volta. Então, esse risco foi assumido por ela. Mesmo com toda a minha orientação e sugestão, existia o risco da funcionalidade, de deixar de existir a função que havia sido planejada, né? Porque ele deixou de ser varanda para ser espaço gourmet e voltou a ser varanda novamente, né? Porque nós pensamos na funcionalidade do ambiente quando nós projetamos para agora, para daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, para um futuro longo, né? Porque às vezes o espaço é projetado para ser vivido por toda uma vida, por várias gerações.
Claro que existem as adaptações, as necessidades das pessoas que vão utilizar, mas se existe um espaço que a gente consegue prever a sua utilidade, a sua utilização, como por exemplo uma suíte. Hoje geralmente a gente já faz os banheiros com a possibilidade de acessibilidade, com as portas mais largas, para que no futuro as pessoas que estão utilizando aquele ambiente possam utilizar o banheiro, né? Porque é um ambiente que é utilizado por todos da família, né? E todos devem ter o mesmo acesso ao banheiro. Então a gente já pensa na questão da acessibilidade. Então, é isso, correr riscos faz parte da nossa vida, mas existem os riscos que você escolhe. Qual risco você deve tomar? Qual risco você deve ter? Né? Existe o risco, como eu falei, que você jamais pode correr, que esse risco te leva ao perigo, né? Te leva a gastos no caso de projeto, no caso de execução, e você não quer desperdiçar seu dinheiro, você quer economizar, na verdade, né? E existe o risco que você jamais deve deixar de correr, aquele que é para te beneficiar hoje e a longo prazo. Esse risco você tem que estar correndo sempre, né? Porque é sempre uma vantagem, você vai ter uma vantagem, você vai ter um retorno com esse risco que você corre. E é isso, eu quis falar hoje sobre os riscos que a gente deve correr e os riscos que a gente jamais deve correr na vida, na construção, na reforma, no que você realmente decidir fazer para ter a casa dos seus sonhos. Lembrando que a gente ainda está com o desafio aberto, lá no nosso Instagram, tem todos os direcionamentos de como participar, quais são as diretrizes, né, que tem que ser seguidas para você poder participar desse desafio. Não esqueça, a gente vai fechar daqui a pouco, só são 3 vagas, são 3 pessoas que devem participar, não pode ser empresa, são pessoas que nos seguem, tá lá todo o direcionamento que você deve tomar para nos seguir. E é isso, eu espero que você tenha gostado das dicas de hoje, de correr riscos, né, mas os riscos com cautela. O risco controlado é o risco que você deve correr.